Uhum. 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 Larare, larerererere, lererererere, lererere, lare, larerererere, lararare, 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 rararare, 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 lararara. Bom dia, são hoje 28 de julho de 2026, segunda-feira, dia de ressaca, dia de começo, dia de necessidade de coragem. Ontem meu time de várzea foi ao Amazonas, Manaus, capital onde eu morei há 16 anos. Trouxe de lá 2 filhos e uma companheira me seguiu, certo? E fomos para minha terra de origem, Altamira, certo? E ali ficamos 8 anos. Depois viemos para Belém. E nesses 16 anos deu para conhecer a capital ali, bem, sabe? Hoje creio que Manaus se expandiu, aí ganhou a mata, tá certo? Tem novos bairros. O bairro que eu conhecia mais distante era o bairro do Aleixo, onde havia o bairro da Compensa. Eu acho que era da Compensa, não sei. E ontem meu time de alienação regional foi lá jogar com o Amazonas. É um time de terceira divisão, certo? E foi para dentro de um alçapão, rapaz, um time de gramado queimado. A grama toda, sabe, ali, sabe, queimada pelo sol, eu acho. Eu acho que ali no Amazonas deve estar ocorrendo de novo aquela seca medonha, onde o Rio Negro, o Madeira, o Japurá e não sei mais outros rios ali grandes da região, sabe, secam, entendeu? Eu não sei como é que é isso, rapaz, sabe? Aí eu acho que a peixarada toda desce ali pro Amazonas, sabe? Eu não sei, rapaz, como é que é isso aí. E eu fui assistir a esse jogo, depois do jogo do Flamengo, às 18h30, tá certo? O Flamengo roeu uma pupunha crua, rapaz, para empatar, segurar um empate com o São Paulo. São Paulo que é meu segundo time de alienação nacional, tá certo? Eu torço pelo Flamengo no Rio, torço pelo São Paulo em São Paulo, tá certo? Meu filho caçula da primeira ninhada, por influência, torce pelo São Paulo, talvez pelo Flamengo também, tá certo? E o São Paulo e a amizade dele atraiu um membro de clã, o clã do Paulo Lucas, um gaúcho, sabe? Queimador de carne, sabe? Com quem eu dividia espaços ali, sabe, de afeto, e ele tinha um filho, o Cristiano, deve ter o filho ainda, Cristiano. E o Cristiano é em tererê com o Vitor, os dois ali, sabe, não sei se eles têm a mesma idade, eu não sei, mas eram crianças ainda, 4, 6 anos por aí assim. E os dois despertaram interesse pelo São Paulo, certo? Quando o Cristiano deveria torcer pelo Grêmio do pai dele. O pai dele é um fanático pelo Grêmio, sabe? E carregou com ele junto à mulher para torcer pelo Grêmio, sabe? E ele esperava, sabe, que ele pudesse contaminar diretamente o Cristiano, mas não deu certo, não deu muito certo isso aí. O Cristiano passou a torcer pelo São Paulo e eu creio que hoje ele deve ser torcedor São Paulino, como o meu caçula da primeira ninhada também, tá certo? Eu não sei. Outro dia me parece que o meu caçula
Estava arrastando. Como é que te fala arrastando o quê? O rabo? A saia? Não sei como é que é isso aí, sabe? Pro Flamengo, eu não sei. E eu só sei, rapaz, que o meu time aqui regional, rapaz, foi pra lá, sabe, jogar naquele campo. Marapuca, tipo aqui como é o time ali, o campo próprio do Paysandu, sabe? A Curuzu, tá certo? Um campo ali pequeno, tá certo? Um alçapão, tipo, entendeu? E eu acho que é um campo o meu time, o Paysandu, ele é um time de toque de bola. Ele tem um meio de campo muito bom, o Marcinho, sabe, que mata a saudade daqueles que desejam, sabe, que a seleção brasileira tenha ali um meio de campo para fazer a transição, tá certo? Não fique chutando bola para lá e para cá, tá certo? E no time do Paysandu tem o treinador, como é que chama ele, hein? Eu não vou lembrar. Não sei o que, Júnior, tá certo? E o Marcinho faz ali então aquela amaciada, é um baixinho, tá certo? E tem habilidades, tá certo? Como os baixinhos de um modo geral no futebol tem. Mas o Paysandu se estrepou, rapaz, naquele campo que desfavorecia o toque de bola, sabe? E levou, aí perdeu de 2-1, tá certo? E se ganhasse iria para a cabeça, tá certo? Ali pro primeiro lugar, tá certo? Disputar com o Brusque do careca velho da Van, tá certo? Mas não deu certo, rapaz. Olha, puta que pariu. Mas aí, rapaz, então é o seguinte, eu vou seguir aqui um roteiro que eu preparei, tá certo? E anotei que ontem eu saí para comprar meu almoço, tá certo? Um PF, tá certo? Eu me desloco de casa por 10 minutos de transporte público, tá certo? Por uns 10 minutos. Aí salto, ando mais uns 10 minutos aí a pé, tá certo? E chego no Frangão da Duque, tá certo? E ali você tem assados, sabe? Churrasco, escambau, entendeu? E tem comida pronta também, tá certo? E aí eu, sabe, decidi trazer um bife e trouxe, rapaz, mas um bife escroto, olha, puta que pariu. Ô carnezinha escrota aquela, tá certo? E paguei, rapaz, por aquele prato de bife, rapaz, bife com fritas, tá certo? Eu acho que o que salvou ali foram as batatas fritas, tá certo? E eles me cobraram, rapaz, para aquele prato de bife, aquele PF de bife com fritas, R$ 32. E para hoje, para garantir já o almoço de hoje, eu trouxe um quarto de frango, uma coxa e uma sobrecoxa, tá certo? Assado na brasa, com o qual deverei me divertir mais tarde ali, rapaz, sabe? Para fazer o almoço obrigatório, rapaz, porque a gente precisa comer, rapaz, puta que pariu. Aí, rapaz, paguei mais 15 contos, sei que saí de lá com um prejuízo de R$ 47, rapaz, e vim embora, sabe? Passei de frente à farmácia onde eu encontrei Jesus e Yeshua, tá certo? Só que Yeshua não estava lá, eu acho que ele anda para outras bandas, sabe? Já é a segunda vez que eu procuro por Yeshua ali na frente da farmácia e não vejo, sabe? Yeshua que me levou 100 contos, desafiou a minha caridade, tá certo? E me levou, rapaz, 100 contos por um pacote de fraldão, sabe? Para dar pra filha dele, rapaz. Ele falou de filho, eu não sei como é que é isso aí, eu não sei. Fraldão, rapaz, que também quem usa é Milley, rapaz, o Milley cagão, tá certo? Ele tá com o cu frouxo, o Milley, tá certo? O Atush hoje falou no Bom Dia 247, sabe, que o Milley usa fraldão, tá certo? E porque ele tem um cu frouxo, sabe? Se for dançar como ele dançou no sábado, sabe? Sem fraldão, sabe? Ele vai se borrar todo, rapaz, sabe? Porra, é foda, olha. Aí, rapaz, sim, aí veja, eu falei do frangão, tá certo? E por fim, vou lembrando, sabe, que hoje sendo 28, amanhã sendo hoje 20, não, são 27 hoje, né? São 27 hoje, eu não sei. Deixa eu ver aqui rapidamente, não vou ver rapidamente porque não tem nenhum celular aqui à minha disposição, só o que eu estou usando aqui, o Smart. Eu estou em dúvida, porque no dia, sendo hoje 29, eu acho que hoje são 27, e amanhã 28, e na quarta 29, eu deveria viajar na quarta para uma cidade aqui perto, tá certo? 300 quilômetros, onde eu vou fazer uma audiência. Cidade onde eu tenho um trabalho, eu tenho mais de 50 processos em andamento, tá certo? Muitos, a maior parte, ou 30%, ou quase 40%,
em cumprimento de sentença, sabe? Ou seja, exigindo pagamento em dinheiro, sabe, em favor dos clientes que eu tenho lá, tá certo? Sei que eu vou fazer uma audiência num processo de reintegração de posse, tá certo? Um doido ali, sabe, se apropriou de um terreno, não chega, não sei se dá 10 hectares, 20, eu não sei, e que estava na posse de uma viúva, tá certo? E essa viúva me contratou para tomar o terreno de volta, tá certo? Eu entrei com uma ação na polícia primeiro para ver se o cara gemia, tá certo? E devolvia a terra, mas o cara foi duro, rapaz. Eu passei uma porrada de anos, sabe, lutando com esse cara. E ele foi condenado. Ele foi condenado, foi. Mas houve a prescrição, qualquer coisa assim, eu não lembro bem, tá certo? Sei que, de qualquer maneira, eu aproveitei, porque era essa a minha ideia, ela não tinha documento nenhum da situação, sabe, de posse, e o processo criminal serviu para trazer testemunho de pessoas, sabe, e com esses depoimentos, com os testemunhos dados no processo criminal, eu usei para entrar com uma reintegração de posse e consegui uma antecipação de tutela, tá certo? E o processo vai ouvir uma testemunha e depois disso eu acho que ele poderá ser sentenciado, tá certo? Não sei. E eu vou lá para acudir, rapaz, na sexta-feira, rapaz, olha, às 13 horas, olha, vê se pode uma porra dessa. Às 13 horas de uma sexta-feira eu faço uma audiência para ouvir uma testemunha. Aí eu viajo na quarta tarde, às 13 horas, tá certo? Para chegar lá 8 horas depois. 13 mais 8 é 21, tá certo? Para chegar lá às 9, 10 horas da noite na cidade, tá certo? Eu já reservei uma vaga num hotel lá, tá certo? Tá garantido. Eu estou no 29, fico 30 por ali, eu vou aproveitar para conversar com alguns clientes, tá certo? E no dia 31 eu faço a audiência. E não dá para voltar porque o ônibus que vem de retorno, sabe? Eu vou de ônibus, sabe? Ônibus público, né? O ônibus sai exatamente 1 hora na hora que a audiência está começando, tá certo? Então eu perco o horário dele e volto no dia seguinte, 1º de setembro, bicho, ver se pode. Mas assim, bicho, é trabalho, sabe? Trabalho que segue, sabe? Trabalho que se faz. E nesse interregno, sabe, eu vou lembrando do país que a gente está vivendo, sabe, um país com... a gente tem que acostumar com isso, rapaz, mas eu acho que o importante, sabe, é você ter claridade na cabeça, sabe, dos fatos do mundo, sabe, claridade na cabeça da história do mundo, tá certo? E estar atento para isso, tá certo? E não se deixar passar batido, tá certo? Porque eu acho que o problema do ser humano, rapaz, sabe? É como de quem vai para a guerra, quem faz guerra, rapaz, e o mundo faz guerra, rapaz, desde o tempo ali, rapaz, sabe? Porra, faz muito tempo, rapaz, olha, que os humanos se matam, sabe? Eu não sei porquê, sim, mas porque eu creio que a guerra é que move, que vem movendo a história até hoje, tá certo? O vídeo que eu fiz ontem ou anteontem, no sábado, sabe, eu assistindo ao jogo, não foi ontem, assistindo ao jogo das brasileiras contra as turcas, tá certo? E eu quis chamar ao vídeo de Paz e Guerra para justamente traduzir esse sentimento que eu tenho, sabe, de que é preciso mudar, sabe, o enfoque da história, tá certo? E o Tolstói escreveu Guerra e Paz, lembrando da sociedade russa do tempo de Napoleão, da Rússia invadida por Napoleão, tá certo? Napoleão que teve que prender os rabos entre as pernas e sair correndo, rapaz. Napoleão que não prestou para servir de exemplo para Hitler, que também quis chegar, rapaz, na capital russa. O Napoleão chegou na capital russa, tá certo? E eu lembro, não li o livro de Tolstói, de Liev Tolstói, não li. E isso eu sei dizer, rapaz, que penso que a vida, sabe, a vida, sabe, felizmente para mim, sabe, eu não me envolvi com guerra, tá certo? Não fui assassinado numa guerra, não empunhei uma espada, não estou empunhando um fuzil, tá certo? Não estou fugindo de drones em campos de batalha, tá certo? Mas eu penso que é escroto viver, sabe, esse tempo que a gente tem, sabe, na superfície do planeta, sabe, e ser abatido, sabe, por uma flecha, por um tiro, sei lá o que, entendeu?
Ou ser abatido pela ignorância, sabe? Ser abatido, sabe, pela dominação do intestino, sabe, do estômago, tá certo? Ser abatido pela fome. Outro dia eu queria me lembrar, rapaz, que eu li um texto de Habermas, um texto avulso, um capítulo de um livro de Habermas, sabe, em castelhano, inclusive em espanhol. E nesse texto o Habermas lembra, traz Maquiavel à presença, tá certo? E ele afirma que Maquiavel afirmou que o que move a história é a fome, tá certo? O medo de fome, tá certo? Que no fundo vai dar na mesma porra, tá certo? A guerra, tá certo? A fome é um efeito diverso, tá certo? A fome pode ser um efeito da acumulação de riquezas por uns poucos, tá certo? Mas pode ser efeito também da ação desses que acumulam, sabe, em fazer guerras, tá certo? Aí as cidades se trancam por dentro de muros, tá certo? E ficam ali os habitantes escondidos com medo, rapaz, como ficaram os troianos, por exemplo, sabe? Quando Agamenon chegou ali nas praias ali do Mediterrâneo, sabe? Onde estava Troia, rapaz, sabe? Troia estava do lado, creio eu, sabe? Ali do lado da África, é isso? Eu não sei, eu acho que sim, eu não sei. Teria que ver isso aí. Eu não sei onde estava Troia, ou estava ali do lado da Turquia. Não, acho que estava do lado da Turquia, Troia, certo? Então estava no lado oposto, estava ali para o lado da Europa, certo? E... Mas lá estava, sabe, Troia, muros altos, sabe, e que esses muros só foram vencidos por causa de um cavalo de pau, sabe, tirado da cabeça de Ulisses, tá certo? Que era um rei de uma ilha, sabe, da ilha de Ítaca, certo? Onde deixou Penélope fazendo ali um bordado, tá certo? Um bordado e uma barrigona, tá certo? Não, eu acho que o filho de Ulisses já tinha nascido, sabe, quando ele foi para a guerra com Agamenon, sabe? Ele era vassalo de Agamenon, tá certo? Agamenon era um picudão, sabe? Era irmão daquele cara, como é que chamava ele? O marido da Helena, rapaz, o corno, sabe? Como é que chamava ele? Esse cara era rei de Esparta, tá certo? Eu não lembro como é que era o nome do cara. Mas ele era marido de Helena, rapaz, uma gostosona que havia na época, tá certo? Pô, a bicha é foda. E eu só sei dizer, rapaz, que o Maquiavel dizia assim, sabe, que o ser humano de medo, sabe, da fome, tá certo? E por isso ele se tranca por trás de muros, por isso ele odeia outros humanos, tá certo? E daí, creio eu, é que vem a noção, sabe, de bárbaro, sabe, aqueles que estão fora do muro, aqueles que moram longe, aqueles que são entrados no reino, sabe, por consentimento do Senhor, sabe. Esses pagãos, eles vêm na condição de escravos, são dominados por conta de guerra, sabe, e entram na cidade, sabe, os portões são abertos para eles ali porque o dono, quem o traz cativo, quem o traz cativo, sabe, franqueia a entrada na cidade, sabe, e obriga aquele humano ali para trabalhar para ele. Puta que pariu, é foda. Quando já são 19 minutos de vídeo, eu acho que eu poderia parar por aqui, esse vídeo já chega, tá certo? Só para lembrar histórias, para trazer temas, tá certo? E eu só sei, rapaz, que são assim as coisas, sabe? Eu não sei. Eu comecei fazendo um assobiado melódico aí, sabe? E não dá para fazer de outra forma, tá certo? O assobiado é um meio de traduzir melodia, sabe? De exprimir notas musicais, tá certo? É uma música daquele francês, não vou lembrar o nome dele, tá certo? Tava com o nome dele na cabeça, mas agora não vem. Mas assim, Caboclo, eu vou ficando por aqui, rapaz. Caboclo falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz. Olha, cheio de coisas na cabeça, cheio de minhocas na cabeça, tá certo? Mas não querendo me render, rapaz. Olha, eu não quero me render. É muito importante para mim ter a luz na minha cabeça, sabe? Luz que entra na minha cabeça e eu quero que fique na minha cabeça. Eu não quero que passe pro coração, não. Como quis Agostinho, tá certo?
Agostinho dizia que a luz que vem, sabe, ela vem de Deus, sabe, que entra pela janela, passa pela cabeça, pelo cérebro, sabe, pela mente e se aloja no coração, tá certo? Não, eu não quero essa luz no coração, não. Eu quero a luz no meu pensamento, tá certo? Não desejo mal a ninguém, aos meus interlocutores, tá certo? E interlocutores que se abraçam às vezes nos pés da gente, sabe, dentro de um rio, sabe, e dá um abraço assim de desespero, sabe, na gente e quer puxar a gente para dentro do peral, sabe, na direção das águas profundas, tá certo? Onde tem lá algum bicho feroz, rapaz, sabe, eu não sei que bicho feroz poderia ter no peral das águas profundas de um rio. Eu estou imaginando aqui o Xingu, rapaz, sabe? Mas é isso aí. Fico por aqui e digo, rapaz, que eu sou Ernesto, caboclo falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz, nesta segunda-feira, dia 27, eu acho, tá certo? Bom dia.